A OMS recentemente divulgou que foi isolado um caso num paciente com uma gripe aviária, tá certo, pessoal? Vamos entender um pouquinho melhor isso aí e por que algumas coisas não fecham nesse relato de caso, digamos assim. A primeira coisa que eu vou botar aqui na tela para vocês é exatamente aqui. O OMS afirma que a primeira pessoa confirmada com gripe H5N2 morreu de causas inflamatórias ou multifatoriais, enfim, estranho. Por quê? Porque o H5N2 é uma gripe aviária e esse paciente ele não teve contato com nenhuma ave e nem contato com pessoas que tiveram alguns sintomas. Todos foram rastreados e não foi identificado. Então, da onde que veio esse vírus? É um pouco estranho, tá certo? Esse segundo slide aqui, embora o H5N2 e H5N1 pertençam à mesma família do vírus influenza A, sabe-se que o H5N1 infecta humanos há anos, embora esse seja o primeiro caso relatado de H5N2 em humanos. A boa notícia é que nem o H5N2 nem o H5N1 demonstraram transmissão entre humanos até agora. No entanto, este primeiro caso é um alerta. Ele nos lembra que o vírus da gripe pode evoluir e a vigilância continua desses vírus em ambos animais e humanos é até crucial. Bom, não é totalmente verdade, tá? O H5N1 tem transmissão intrafamiliar, tá? Ele não é só da ave para humanos. Se a pessoa tiver o contato com a ave, no caso, o principal reservatório são aves selvagens, mas pode entrar esse vírus em criadouros de animais domésticos, tá certo? Essa pessoa pode transmitir esse vírus que tem dificuldade de transmissão entre humanos, tem, não há dúvida sobre isso, mas pode transmitir para outras pessoas, tá? Principalmente intrafamiliar. O que não aconteceu no H5N1 é ele ter as características, e eu vou mostrar para vocês o que ele precisaria ter de características para virar uma transmissão sustentável entre seres humanos. Próximo slide aqui então para vocês. Geralmente o vírus estão associados a doenças humanas mais graves, epidemias e pandemias. Então nós tivemos 3 grandes pandemias, sempre de influenza A, tá bom? O que muda são aquelas letrinhas que eu vou explicar o que elas querem dizer para vocês de forma bem simples também. Esse artigo que eu vou botar na tela aqui, de 2007, eu fui bem lá para trás para revisar esses casos de pandemia e desses vírus influenza A. E claro, depois de 2007 nós tivemos o H1N1 de 2009, mas foi uma pandemia menor. Então acompanha aqui na tela, houve 3 grandes pandemias de gripe no século XX. A gripe espanhola era uma H1N1, em 1918 50 milhões morreram. O nome espanhola, mas ela não surgiu na Espanha não, tá pessoal? Quem tiver interesse pode pesquisar. A gripe asiática H2N2, 1957, 2 milhões, e a Hong Kong H3N2, em 1968, 1 milhão de óbitos. Os cientistas concluíram, e isso aqui é bem importante nós deixarmos claro, tá? Os cientistas concluíram que a origem das estirpes dos vírus da gripe que causaram as 3 pandemias era um vírus contendo combinações de genes de um vírus da gripe humana e de um vírus da gripe aviária. Então, observe só, não é que o vírus vai mutar dentro do organismo e se transformar patogênico com transmissão sustentável na comunidade. Não. Ele precisa se encontrar com outro vírus humano, tá certo? A pessoa tem que ter contato com um animal, e esse paciente aí não teve contato com o animal, e junto ter um vírus humano de influenza A para trocar a capacidade e formar um novo vírus, uma quimera, né? Uma combinação entre vírus que se torne sustentável a transmissão entre humanos. Então, para deixar claro aqui para vocês, eu vou mostrar aqui um slide o que é essas letrinhas H e N. Então, acompanhe aqui na tela. Bom, esse aqui é um vírus de influenza, tá certo? Ele é um vírus de RNA e o N é de neuraminidase e o H de hemaglutinina, tá certo? São essas guampinhas, né? Esses tentáculos que o vírus tem que ajudam a se grudar na célula humana e infectar células humanas. No caso da gripe aviária, esses tentáculos, essas guampinhas, eles são projetados, digamos, são selecionados para infectar aves e não seres humanos. Então, por exemplo, teve um caso de H5N1, se não me engano foi na China, que o paciente que pegou H5N1, ele fez respiração boca a boca com uma galinha que estava se afogando no sangue. Claro, a galinha estava com uma gripe aviária, H5N1, e ele teve contato direto com a mucosa da galinha. O que aconteceu? Se contaminou com H5N1, tá certo? Mas ele
fazer isso e transmitir para outras pessoas não é tão fácil assim. Teria contato muito íntimo. Próximo slide, então, aqui, só para lembrar vocês que a gripe aviária, então, o reservatório natural do vírus da gripe aviária são aves selvagens, tá? Eles pulam para aves domésticas eventualmente. E onde é que estão nessas aves selvagens? Estão em aves migratórias. Isso é um problema. Essas aves migratórias, elas percorrem grandes distâncias e acabam carregando o vírus praticamente pelo planeta todo, né? E elas excretam esses vírus nas fezes e contaminam outras aves. É assim que funciona a dinâmica global do vírus influenza em aves, tá bom? O próximo slide aqui, então, vou mostrar para vocês. O H5N1, e aqui, claro, o caso relatado da OMS é H5N2, mas eu puxei lá de 2007 o H5N1, muito semelhante. É preocupante porque sofre mutações rapidamente e tem como capacidade de adquirir genes de vírus que infectam outras espécies. Com o aumento da incidência do H5N1 em aves, surge o risco concomitante de infecção direta em humanos. Os seres humanos forem simultaneamente co-infectados com o vírus da gripe humana, sendo a gripe humana contagiosa, torna-se provável a oportunidade de estirpes humanas e aviárias se misturarem, resultando em uma nova estirpe, altamente contagiosa e virulenta. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Não basta o ser humano ter o contato direto com a ave e se contaminar com o vírus. Ele tem que ter um vírus humano, mamífero. Claro, o porco pode fazer isso, né? Porque o porco pega os dois. Pega o influenza de mamífero e pega o influenza de aves. E isso pode, sim, aí no porco migrar para o ser humano. Então tem que ter esse mix, tem que ter essa junção de dois influenzas, tá? De mamífero e de aviário, para que eles troquem genes e possivelmente se mantenha em transmissão sustentável. Enquanto isso não acontecer, não é possível ter pandemia. Então, não é tudo isso que eles falam, tá certo, pessoal? Próximo slide aqui, então, só mostrar para vocês que o cozimento das aves domésticas possivelmente contaminadas acabam por impossibilitando que o vírus seja viável. Então, sem perigo de comer carne, enfim, contaminada, desde que bem cozinhada. Claro, se comer carne crua, ou se comer ovos crus, isso pode acontecer. O artigo ainda fala sobre algumas condições para que se tenha, então, uma nova pandemia. Então, vamos seguir essas condições aqui na tela, são 3, eu vou mostrar para vocês. 3 fatores devem estar presentes para o surgimento de um novo vírus pandêmico. As pessoas têm pouca ou nenhuma imunidade ao vírus, o vírus se espalhe facilmente de pessoa a pessoa, que isso não aconteceu ainda, e nenhuma vacina esteja prontamente disponível. Então, é aquilo que eu falei para vocês. O vírus aviário, por si só, ele precisa de um vírus de mamífero humano para ele se transformar de uma transmissão sustentável. Então, vamos para a clínica desses pacientes que tiveram essa infecção por gripe aviária, tá certo? Que é uma infecção difícil, mas que pode acontecer se tiver contato íntimo com as aves. Então, a patogênese da gripe aviária. O que acontece aqui? Ao contrário das gripes normais, que pegam tratos via aérea superior dos pacientes, tá? E causam, sim, lesão do trato de via aérea superior e que pode depois entrar uma bactéria por ela e gerar uma pneumonia bacteriana subjacente na sequência, o vírus da gripe aviária ele tem a agressividade de causar lesão direta no pulmão, não importa se é jovem ou se não é jovem, até ele acomete bastante jovens, eu tenho um slide sobre isso, tá certo? E ele causa hemorragia pulmonar diretamente. Então, ele é um vírus bastante mais agressivo, tá certo? Causando sintomas muito precoces e muito graves, tá bom, pessoal? Então, ele tem uma dinâmica mesmo na clínica um pouco diferente em relação à influenza sazonal, digamos assim, aquela que se tomaria vacina toda semana, todo ano, desculpa. A apresentação clínica, então. Então, esse vírus é caracterizado por um início abrupto, semelhante a uma pneumonia bacteriana, tá certo? O paciente tem febre alta, tem mal-estar, tem alteração de consciência e pode também causar quase que universalmente a falta de ar, a dispneia. Então, é uma característica bem diferente daquela influenza sazonal, que o paciente começa com prostração, pode ter febre, mal-estar, dor de garganta. Aqui não, aqui o vírus é bastante mais agressivo e esses pacientes evoluem com falta de ar muito rapidamente, justamente por aquilo que eu falei para vocês antes, que é a hemorragia pulmonar causada
pelas toxinas liberadas pelo vírus, enfim, também pela resposta imunogênica do paciente. Aqui eu vou botar para vocês no slide, tá? Onde se mostra a diferença entre gripe aviária e sazonal. Eu botei na seta vermelha as principais diferenças, tá? Então, temperatura elevada, falta de ar, desconforto no peito, diarreia é bastante mais comum na gripe aviária, alterações do sistema nervoso central, conforme eu falei para vocês, e jovens saudáveis correm risco de doença grave mais do que a gripe sazonal. Eu vou botar aqui para vocês também um slide mostrando um raio-x. Então, o raio-x aqui é antigo, mas ok. Esse aqui é um raio-x de um paciente com H5N1, tá? Mostrando infiltrado bilateral. E esses pacientes, assim como quase todos os vírus da influenza, eles transmitem em torno de 24 horas antes dos primeiros sintomas, e o pico de transmissão é 48 horas após apresentar os sintomas, tá? Lembrar para vocês que influenza tem tratamento, tá certo? Tem tratamento. O oseltamivir, ele funciona tanto para influenza sazonal quanto para a gripe aviária, digamos assim, ou novas variantes ou cepas de influenza, e desde que ele seja administrado com a maior precocidade possível. Aí o que existe de controvérsia no tratamento é o tempo de tratamento, assim como a dosagem. Se pode ser uma dosagem maior, provavelmente, dependendo do peso, seja vantajoso uma dosagem maior. O caso recente de influenza aviária, publicado na New England Journal of Medicine, por exemplo, que geralmente, nesse paciente, se eu não me engano, causou mais conjuntivite. Eles usaram o oseltamivir por 10 dias e fizeram profilaxia, que isso é bem interessante, né? Profilaxia nos seus contactantes, com o oseltamivir, que funciona também muito bem. E por fim, pessoal, lembrar para vocês aqui, então, que esse caso ele tem que ser melhor investigado, na minha opinião, tá certo? Porque não existe um vínculo epidemiológico para esse paciente ter se contaminado. É a primeira contaminação em humanos de H5N2, tá? Ele não teve contato com aves, não teve contato com fezes de aves, não teve contato com ninguém gripado, todos foram rastreados e deu negativo também. Então, a história aí está um pouco estranha, acho que tem que aprofundar essa investigação, tá certo? E lembrar para vocês também que o vírus por si só da gripe aviária, ele não tem condições de se tornar pandêmico sem ter o contato com outras estirpes virais que tenha alta transmissão entre humanos. E aí, desse mix de vírus, o que vai acontecer? Quando ocorrer? Vai ocorrer qualquer hora? Não sabemos, tá? Aí depende de cada caso e depende também da combinação dessas partes virais que eu mostrei para vocês. Espero que tenham gostado. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.